amor de mãe. É tão forte o amor de mãe que a mãe consegue sentir, sentar no corpo do filho ou da filha, o que eles estão enfrentando. Mas a Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça-se do seu filho ou da sua filha, ainda que uma mãe rejeite o seu filho e a sua filha, Deus nunca vai rejeitar cada um de vocês que estão aqui nessa tarde. A palavra chegou em Samaria, Filipe pregando a Cristo. Sabe por quê? Porque Deus queria realizar aqui a parábola do filho pródigo. Tinha filhos espalhados por toda Samaria, como tem filhos de Deus espalhados aqui em Maruim, Nova Brasília e Bituba. Em Brasil, na minha cidade, fora do Brasil, tem filhos de Deus espalhados por todo esse mundo. E a Bíblia diz que agora quando o Filipe chega lá, o que acontece? Ele começa a pregar a Cristo. Por quê? Porque a parábola do filho pródigo estava se cumprindo. O filho que tinha saído de casa. Esse sair de casa é sair da presença de Deus. Quando eu saio da minha casa, eu retorno. Você pode ficar um mês longe da tua casa, um ano. Um dia você vai dizer, eu vou querer voltar para casa. A Bíblia diz que a parábola do filho pródigo, o filho pródigo pediu parte da herança do pai, disse, olha pai, eu quero viver a minha vida, me dá minha parte da herança. E o pai deu a parte da herança e ele foi. E o pai ficou esperando que o filho retornasse para casa. Aleluia. O povo de Samaria não queria voltar para casa. O povo de Samaria estava igual a minha família. Não tinha o conhecimento de Deus, estava no cultismo, no espiritismo. Deus viu que eu não ia voltar para casa. Aonde era a minha casa? A minha casa e a tua casa é na presença de Deus. Aleluia. Deus é a nossa casa, Deus é a nossa morada, Deus é o nosso abrigo, Deus é o nosso socorro, Deus é a tua providência, Deus é a tua cura, Deus é a minha libertação, Deus é a porta aberta, Deus é o maná que desce do céu, Deus ele é a água da vida eterna, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a estrela da manhã, a raiz de Jessé, ele é a videira verdadeira para nos alimentar. Glória a Deus. Filho pródigo não. Por um determinado tempo não queria voltar para casa. Ele gastou tudo que tinha. E o pai continuou esperando. Era assim que estava o povo de Samaria. Estava distanciado de Deus. Mas quando o filho não volta, Deus vai atrás. Quando o filho não quer entender, Deus vem trazendo esclarecimento. Eu não entendia, não conhecia Deus. Nós não conhecíamos a Deus. Evangelho de São João 15, o próprio Senhor Jesus disse, vocês não me escolheram. Nenhum de vocês me escolheram. Vocês não tinham essa capacidade de me escolher. E eu sabia disso. Deus falando. Deus sabia que eu não tinha capacidade de escolher a Deus. Eu não conhecia Deus, não sabia como era Deus. Eu não sabia como Deus se manifestava, se revelava. Ainda que eu tivesse uma grande Bíblia na minha casa, Deus sabia que eu não ia escolher Ele. Por isso que ficou registrado na Bíblia Sagrada em São João 15. Ele disse, vós não escolhestes a mim, mas eu vos escolhi para que vocês dêem fruto e o vosso fruto permaneça para a vida eterna. Glória a Deus. Então Deus, Ele se responsabiliza. O próprio Jesus disse, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. É impressionante que cada um de vocês que estão aqui, aleluia, já estão escolhidos por Deus segundo a palavra. Ninguém vem ouvir a palavra de Jesus se o Pai não trazer. E Jesus disse, todo aquele que o Pai traz a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Hein? Deus não te lança fora, não importa o estado que você está. Não importa o estado que estava. Minha mãe saiu do espiritismo e foi morrer com câncer no hospital em Florianópolis. Fui criado pela minha irmã. Deus não olhou para minha mãe o estado que ela estava. Deus foi ao encontro dela quando ela voltou para morrer em casa. Era mais uma ovelha perdida da casa de Israel. Isso mesmo, e eu era o menor. E eu só andava grudado na barra da saia da minha mãe. Os espíritos me viciaram em tantos rituais que nós frequentamos pela madrugada. Isso, eles fizeram eu beber tanto.
nos rituais que eles faziam, que eu saí do espiritismo alcoólatra, de dentro do ocultismo e do espiritismo. E a minha mãe veio para morrer em casa, depois do diabo ter colocado um câncer na minha mãe. E Deus olhou para minha mãe, não viu o estado, não quis nem saber do câncer, não quis saber que ela era uma pecadora. Jesus olhou para ela e disse: eu te escolhi para uma grande obra. Foi assim que Jesus encontrou a minha mãe. Eu não sei como é que Jesus está te encontrando nessa tarde, eu não sei. Mas eu só quero te dizer que Ele está vindo aqui nessa tarde através da sua palavra para dizer que não importa a tua dor, o teu sofrimento, o teu pecado, basta você entender que nesta noite, nesta tarde, Jesus Cristo está chamando você, está dizendo: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque só eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. Glória a Deus. Quando Filipe começou a pregar em Samaria, os filhos, aqueles que estavam afastados, distanciados, aqueles que estavam sendo enganados, que nem eu e a minha casa, pelo ocultismo e o espiritismo, começaram a ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus começou a despertar nessas pessoas, então, não uma curiosidade, mas o desejo de conhecer esse Deus. Esse Deus que Filipe estava pregando, que ele não estava morto, que ele estava vivo, e que ele estava conosco. Ele prometeu isso. Evangelho de Mateus 28, e no versículo 18, ele disse: ide, pregai e fazei discípulos, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele disse: foi-me dado todo poder no céu e na terra, e eu prometo de estar com vocês todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. Todos os dias. Quando eles começaram a ouvir Filipe pregando a Cristo, então despertou neles esse Deus vivo. Onde que Ele está? E Filipe dizendo: Ele está aqui. Ele está aqui conosco, no nosso meio. E eles começaram a perguntar: onde? Porque nós temos ouvido pregar aqui a respeito do ocultismo e do espiritismo. Quem conhece o ocultismo e o espiritismo sabe. Irmão, o mundo do ocultismo e do espiritismo, ele se manifesta com muita facilidade. O diabo está esperando uma oportunidade para se manifestar, para enganar pessoas. É por isso que tem pessoas que fazem pacto com o diabo. É por isso que tem pessoas que fazem despacho no centro espírita, na encruzilhada. Eu passo por aí, estou viajando, pregando para lá e para o outro, e quando eu passo pela encruzilhada, está lá, despacho na encruzilhada. Quem já viu isso aqui? Quem já viu? Já viram? Você passa lá na rua, está lá aquela bandeja cheia de coisa. Eu não preciso ver, nós fizemos isso. Era esse Deus que tinha que ser revelado para o povo de Samaria. É esse Deus que tem que ser revelado para a tua vida e para a minha. Um Deus que está conosco todos os dias. E eles disseram: mas espera aí, onde é que Ele está? Porque o nosso Deus de espiritismo, Ele se manifesta, Ele se revela. Ele aparece para nós. A Bíblia diz que Simão, que exercia as artes mágicas, Aleluia. ele fazia o seu ritual, e muitas vezes o diabo manifestava alguma espécie de operação, uma falsa operação. Aleluia. Então, quando Cristo começa a ser anunciado, a Bíblia diz que o Espírito Santo começa a contribuir, colaborar com a palavra que Filipe estava pregando, e os paralíticos começam a levantar, os coxos começam a levantar, os cegos começam a ser tocados e começam a enxergar. Isso mesmo. Não tem problema que Deus não possa resolver. Isso. Eu era católico, espírita. Eu era viciado no álcool, droga. Isso mesmo. Entregue para 3 espíritos, que foi uma luta. Não foi luta com Deus, luta comigo. Para quando eu cheguei no Evangelho, esses demônios ainda falavam comigo, apareciam para mim. E Jesus disse: a partir de hoje o Lindomar não é mais desse mundo, mas pertence ao reino de Deus. E esses demônios tiveram que cair por terra, e a glória do Espírito Santo veio habitar na minha vida, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus começou a cooperar e a operar. É isso que Jesus faz. Eu não sei se você está aqui com algum tipo de enfermidade no seu corpo. Eu encontro pessoas, estou orando por uma senhora que está cancerosa. Já orei por muitos cancerosos, aidéticos.
Jesus começou a manifestar esse milagre e Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Se nós temos pregado a Cristo e Ele está em nosso meio, e se você estiver enfermo, Aleluia. e se você crê em Jesus, e se você aceitar essa palavra, uma das primeiras coisas que a Bíblia diz que o Espírito Santo faz é depois que o ser humano crê, Isaías capítulo 6, versículo 9. Depois que o homem crê, que a mulher crê em Jesus Cristo, o Filho de Deus, na sua palavra, Jesus vem curando esta pessoa. Jesus cura pelo poder da fé, porque o Espírito Santo ele vivifica, ele torna da vida, aonde há enfermidade, onde há fraqueza, o Espírito Santo entra e começa a dar força, renovar a tua força, novamente te dar saúde, para que você venha servir a Deus e glorificar o seu santo e bendito nome.